Paz do Senhor Jesus, vamos a mais um momento da nossa leitura bíblica para a glória de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esse momento, quero exaltar o teu nome porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fortalece-nos, renova-nos, dá-nos sabedoria, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, nossa leitura bíblica, vamos ler. Hoje nós estamos em Jó, capítulo de número 23. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar! Então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não. Ele antes me atenderia. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que se adianto ali não está, e se torno para trás não o percebo. Se opera à esquerda não vejo, se encobre à direita não diviso. Porém ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão. Capítulo de número 24. Visto que do Todo-Poderoso não se cobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias, até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão leva o jumento, tomam em penhor o boi da viúva. Desviando do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que como jumentos monteses no deserto, sai a sua obra, madrugando para a presa, a campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vidimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das suas montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens e a alma dos feridos exclama e, contudo, Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e não oculta o rosto. Nas trevas minam as casas, que de dia se marcaram. Não conhecem a luz, porque amanhã, como todos eles, é como sombra de morte, pois sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a sua parte sobre a terra. Não voltam pelo caminho das vinhas, a secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como a uma árvore. Aflige a estéril que não dá luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles.
Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados, como todos os demais, e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Capítulo de número 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas? E sobre quem se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Capítulo de número 26. Jó, porém, respondeu dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente fizeste saber a causa, como assim era? A quem proferiste palavras, e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das estrelas, das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Capítulo de número 27. E prosseguindo Jó, em seu discurso disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Que enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios em iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo, e como o perverso que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo Deus sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleita-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já ouvistes. E por que, pois, vos desvaneceis na vossa verdade? Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como o pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Edificará sua casa como a traça e como a guarda que faz a cabana. Rico se deleita e não será recolhido. Abre os seus olhos e nada terá. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não lhe poupará fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele e assobiará, tirando-o do seu lugar. Capítulo de número 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre.
Ele põe fim às trevas e toda extremidade ele esquadrinha. A pedra da escuridão e da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens. Oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvido como pó fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os olhos tapa e nada uma gota sai deles. Atira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu, a relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Capítulo de número 29. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua pegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era minha justiça. Eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixos do perverso e dos seus dentes tirava a presa. E dizia, no ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não criam, e a luz do meu rosto não fazia bater.
Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo de número 30. Agora, porém, se riem de mim, os de menos idade do que eu, cujo pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos tenebrosos, assolados e desertos. Apanhava malvas junto aos arbustos, e seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles, como contra ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vem contra mim como por um grande brecha e revolve-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Eu estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento e fazes-me cavalgar sobre ele, e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte à casa do ajuntamento, determinada a todos os viventes. Porém não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da minha aflição me surpreende. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fez dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram. Capítulo de número 31. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu de Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberás, Deus, a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeei eu outra coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencer aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigara
toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e se inquirindo a causa de que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, os fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, fui o guia da sua viúva, desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me aborreceram, abençoaram, e ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta havia minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim, e um assombro, eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita gente e riqueza, de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito a punição de juízes, pois assim negaria a Deus, que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tenho ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem nos dará da sua carne, nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grandeza da multidão e o desprezo das famílias me apavorava. Eu me calei e não saí da porta. Que me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que os levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio, acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo número 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, contra Jó, e se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achava que responder, todavia condenava Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vós declarar minha opinião. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito do homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscássemos razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim a palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam
e não responderam mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um mosto, sem respiradouro, prestes a arrebatar, como odres novos. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de passos, nem use de palavras lisonjeiras como homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Capítulo de número 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas palavras e dá ouvidos a todas as minhas súplicas. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, põe em ordem as tuas razões perante mim. E apresenta-te, eis que vim de Deus, como tu, do barro também, eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não respondes acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cair sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetitosa. Desaparece a sua carne, a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma que se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. E se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem sua retidão, então terá misericórdia dele. Ele dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se revardecerá mais do que era na mocidade, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orarás a Deus, o qual se agradará dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens, e se algum disser: pequei e perverti o direito, e que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar sua alma da perdição, iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Amém? Que Deus os abençoe.